Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos uma vez mais para juntos entrarmos nas sintonias dos espíritos felizes, destes que de nós se aproximam para trazerem suas vibrações, seus pensamentos harmonizados e insuflar em nossos sentimentos a progressividade da esperança de que seremos capazes de vencer a nós mesmos e entrarmos nesse estado de alma de espíritos felizes. Jesus, amigo, confiamos na grandeza do seu amor, na sua misericórdia infinita, a quem pedimos em súplica nesta hora, que possa envolver os nossos irmãos em humanidade, para socorrer a dor, as súplicas, os desesperos, as aflições. Que os nossos irmãos que estão transitando neste dia para retornarem ao mundo espiritual sejam recebidos por tarefeiros misericordiosos que em seu nome apostos estão, para aplacar as dores e alentar de esperança esses corações. Assim, nesta confiança que pacifica o nosso ser, com esperança e fé em nossos corações, e sentindo de bem perto a presença solene dos amigos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos refletindo sobre a felicidade que não é deste mundo de corrupções, iniquidades, más paixões, arrastamentos, materialismo. Não é deste mundo, mas é do mundo íntimo daqueles que já estão ajustados às sábias leis de Deus. Muito embora não sejam perfeitos, são espíritos bons, onde prevalece o bem, onde o espírito prevalece sobre a matéria. Estes espíritos, como temos dito todos os dias, ainda estão sujeitos a provas, mas as suas escolhas reencarnatórias estão relacionadas com os grandes desafios para etapas maiores que querem galgar, experienciando o sacrifício. Então, muitas vezes não são provas de ajustes com a lei, mas são experiências novas que o espírito se impõe para galgar etapas maiores, de testemunhos superlativos de fé, inoculando em nossos corações a vibração da esperança. E esse item diz assim: aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa, numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões, mas que não são os espíritos felizes do ponto de vista do espírito, porque os felizes da terra estão nesse estado de satisfação do bem-estar, de uma forma muito centrada em si mesmo, né? Um mês, uma semana de satisfação dos seus desejos, confunde-se com felicidade, confunde-se com o estado de alma dos espíritos felizes, mas aquilo não se mantém. Quando o sentimento é uma construção do espírito, quando o sentimento é uma aquisição nossa, ele é perene.
ele não sofre flutuações, ele progride porque não está pronto. Então, se nós temos 10% de um sentimento bem estabelecido, isto é perene, porque o que são flutuações são as nossas emoções. Então, aquilo que é definitivo no espírito é inamovível, é inalienável, está presente o tempo todo, mas ainda precisa progredir naquele valor que não está pronto. Então, por isso que mesmo com uma parcela de gratidão a Deus, que revela a nossa felicidade de aqui estarmos e vivermos o que viemos viver, é um estado de felicidade relativo possível, e isso precisa ser inabalável. Então, nós trouxemos para a gente começar uma reflexão, o livro Palavras de Vida Eterna, porque no início do capítulo, nas bem-aventuranças, os amigos espirituais, em nome de Jesus, dizem que o espírito sem resignação, ele não se pacifica. E sem a pacificação não há felicidade. O espírito atormentado, cheio de conflito, não pode se sentir feliz. Então, essa resignação precisa ser ponto de profunda reflexão para nós entendermos como nós estamos em relação a isto. E nós vamos trazer essa página de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que vai nos mostrar o discernimento entre estarmos conformados ou sermos conformistas, estarmos pacificados ou estarmos ociosos. E que limite é este, né? Então, diante do conformismo, diz Paulo aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o espírito que deve estar olhando a vida como espírito, ele precisa desenvolver um senso do certo e do errado, do bem e do mal. E esse discernimento é que faz com que as suas ações sejam proativas em relação à transformação do que temos visto no mundo em que vivemos. Porque há conformismo e há conformação. Vamos ver a diferença? Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Então, o conformismo é um estado de passividade da inércia, daqueles que deixam que tudo aconteça e se entregam ao sabor das ondas e não movem uma palha para fazer transformações íntimas. E é na base das transformações íntimas que transformaremos a sociedade em que vivemos, a partir da primeira sociedade onde o espírito é inserido, que é o lar, depois a escola, depois a sociedade. Então, se o espírito é convidado a passivar-se, ele se entrega no arrastamento do mundo que temos visto. Então, conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Então, ele ficou conformado porque ele se submeteu às leis divinas que entende e sente que são sábias e justas. E à medida que o espírito se submete voluntariamente, ele realmente colabora para não ser um espírito revoltado, mas ser um espírito ativo. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Então, é um estado que prenuncia a resignação. Eu me conformo, eu aceito profundamente, eu entendo o que devo passar. E ele passa a dar uma fidelidade às leis divinas. Os conformistas adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões
que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. É bem interessante, o conformista, né? Ele se adapta sem questionar, ele se adapta sem discernir, ele se adapta de uma forma que as ilusões se mantenham nele. E aquela frase bem popular, todos fazem isso. Eu sou como todos. E nós vamos então de roldão nessa massa amorfa, acéfala de líderes espirituais, que não queremos segui-los e queremos seguir a quem? A quem nós estamos nos conformando. Então confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele. São os conformistas. Quando se trate de preservar o conforto material excessivo, em que se amolecem. É um amolecimento, gente. O conforto, ele amolece, ele afrouxa o espírito das fibras bem estabelecidas do trabalho no bem constante. Ele afrouxa e ele cede. E ele só vai questionar quando as suas más paixões não estiverem sendo abastecidas. Do contrário, faço o que todo mundo faz. Isso é o motivo pelo qual nós estamos num momento pandêmico, não só viral, mas nós estamos num momento pandêmico de contaminações de toxinas morais. Essa é a nossa grande contaminação. Porque esta inversão absoluta dos valores das leis divinas, os grandes equívocos, que são o comportamento massificado, são os espíritos conformistas, mas não são os espíritos resignados. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente na maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Eu achei essa lição assim, bastante reflexiva, porque às vezes nós também não estamos percebendo que nós estamos assim, que nós frequentamos a casa espírita, que nós fazemos tudo o que socialmente a sociedade espera de nós, mas que o nosso mundo íntimo é descoincidente com os ensinamentos de Jesus, embora as nossas palavras possam revelar essa compreensão. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderadas e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Nós estamos falando que a felicidade é própria dos bons espíritos. E estes espíritos estão no equívoco, né? Estão nos grandes enganos, porque em casa são destemperados, em casa mostram o que vai no seu mundo íntimo, sem reservas, sem pruridos. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. Vamos compreender esse pensamento de Emmanuel. O espírito que está aceitando a prova é a caminho da resignação, ele se conforma, mas ele não tem conformismo, porque ele é um espírito, dentro da sua conformação, profundamente ativo, no que se refere à construção do bem em si, no que se refere a transfundir para o mundo em que vive todas as suas construções morais, porque essa é a obra. Embora faça com lutas íntimas, faz com aceitação da vontade de Deus.
Já estes de nós que estamos ainda conformistas, adaptam-se desde que sejam contemplados com a satisfação das suas ilusões. O espírito conformista, ele está mais próximo da inércia, ou seja, de uma passividade inoperante que nós vamos chamar de ociosidade do espírito. Embora ele possa ter muitas tarefas de ocupações diárias, ele está inerte para o trabalho consigo mesmo e precisamos fazer esse discernimento. Então, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles. Porque muitas pessoas pensam, é a vontade de Deus, e isso estagna a pessoa. Ora, tudo é regido pela vontade de Deus. Mas qual é a parte que me cabe para colaborar na obra do Criador? Então, se nós estamos numa situação de desafios, nós temos que ter ações profundamente edificantes, profundamente construtiva, profundamente dentro da lei do progresso, para nós não ficarmos como se a vida passasse à nossa frente e nós a percebêssemos através de uma janela. Estamos na janela do mundo, esperando o mundo acontecer, apassivados no nosso entorpecimento. Desde que não nos desacomodem, não reagiremos. E quando reagimos com ferocidade, porque não tendo sido construídos sentimentos nobres, não temos recurso para nos manifestar. Então, voltando para a gente finalizar, a citação de Paulo aos Romanos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do nosso sentimento. Nós podemos renovar o mundo íntimo. Isso é imperioso, porque as pessoas já estão, muitas daquelas que nos chegam, já estão fazendo assim. Fazer o quê, né? Deixa, né? Não tem o que fazer. As pessoas falam isso todos os dias. O que nós vamos fazer? Isso, aquilo lá, não sei, mas... deixa. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque quando nós chegamos nesse estado, mínimo que seja, já estamos no desfrute da felicidade possível para nós. Vamos refletir. Temos falado esses dias sobre a vontade de Deus em nossas vidas e quanto Deus, para que se cumpra a sua vontade, busca a criatura para que essa vontade se estabeleça e alcance a grandeza que não é relativa. Então, a felicidade, ela, como nós temos dito, ela existe, né? E gostaríamos de relembrar uma questão do Livro dos Espíritos, 107, 607, em que Kardec fala, explica para nós sobre como foi mesmo que nós nos tornamos espíritos. E dentro dessa pergunta, ele faz um esclarecimento muito importante, que ele diz assim: quando nós nos tornamos espíritos, começa o período de humanidade, e com ele a consciência do futuro. O espírito, diferente do animal, que tem princípio inteligente não individualizado, ele
tem consciência do seu futuro. E como a Célia colocou, lendo o Evangelho, há determinados momentos da nossa vida que nós desejamos um determinado prazer e vivemos esse prazer como se o futuro não existisse. Então, o que acontece naquele momento? Quando nós queremos viver alguma coisa sem a noção de futuro, que já nos é própria, o que acontece? Nós, momentaneamente, escolhemos retornar a uma condição que nem é humana, como os animais. Porque os animais, obviamente, têm prazer, e muitos desses prazeres ligados a um instinto, e eles não têm noção de futuro. E nessa pergunta, os espíritos também esclarecem que, além da consciência do futuro, nós, seres humanos, quando adentramos na humanidade, temos distinção entre o bem e o mal. Nós sabemos perfeitamente o que é o bem e o mal. Isso é tão verdade que quando uma criança faz arte, ela fica olhando para ver se não tem ninguém vendo. Porque ela sabe que está fazendo uma arte. Embora às vezes não tenha um desenvolvimento cerebral suficiente para entender com clareza aquilo, mas é inato em todos nós distinguirmos o certo do errado, o bem do mal. E muitas vezes, num determinado momento da nossa vida, nós não nos importamos se o que nós estamos fazendo é um bem ou um mal para nós ou para os outros. E de novo, outra vez, uma vez mais, nós descemos a condição dos animais. Porque os animais não têm, de maneira nenhuma, essa noção do bem e do mal. E ainda esclarece, nessa mesma questão, que quando adentramos na humanidade, o ser humano, ele tem responsabilidade sobre os seus atos. Então, 3 pontos muito importantes para nós refletirmos do que nos caracteriza como humanos. Saber que existe o futuro, discernir entre o bem e o mal e ter responsabilidade quanto aos atos. Toda vez que nós fugimos dessa situação, desse entendimento, nós ficamos paralisados naqueles movimentos que nos foram próprios num estágio anterior à humanidade. E a importância de nós compreendermos isso, porque como que nós vamos ter resignação? Como que nós vamos servir o outro? Como que nós vamos atender à vontade de Deus, nosso Pai, que nos envolve com suas leis, sem esses 3 princípios muito bem estabelecidos e todo o tempo todo, trazido no nosso cotidiano para as reflexões profundas. Num estado de vigilância
que envolve todos os segundos, os milésimos de segundos da nossa vida. E perguntar o que vai ser de mim no futuro se eu permanecer desconsiderando que tenho futuro. O que vai ser de mim se eu definitivamente não quiser discernir entre o bem e o mal. E por último, se eu pensar que os meus atos não trarão consequências para mim. Isso tudo compõe a infelicidade. A profunda infelicidade. E é nesse movimento de alma que nós, seres humanos, precisamos estar mergulhados num entendimento profundo. E aí, quando nós vamos ver algumas atitudes nossas ou de irmãos nossos, que nós olhamos para aquela situação e falamos assim, não, isso não é humano, isso é um animal. Sim, naquela hora, o espírito abre mão desses valores que o estruturam como humano e se comporta como animal. E o animal não tem como ser feliz, porque a felicidade é uma construção espiritual, consciente. O animal pode ser alegre, pode ter algum contentamento, mas felicidade é uma estrutura humana. E conforme ela vai crescendo dentro de nós, ela vai se tornando divina. A divina felicidade, que é própria daqueles espíritos que estão na categoria de espíritos crísticos, espíritos puros, que vivem a divina felicidade. E para nós, a construção desse momento é a felicidade humana. E essa felicidade humana se resume, sem nenhuma sombra de dúvida, em servir a todos que nos cercam. Servir com o perdão, servir com o amparo, servir com esclarecimento, servir com companheirismo, servir. Então, nesse estado, quando estamos servindo, encontramos essa felicidade humana. Porque isso é um padrão para toda a humanidade. Quando todos nós estamos servindo, a felicidade se estabelece na nossa intimidade. E aqueles espíritos, 25 horas por dia, insatisfeitos, porque estão nessa situação de infelicidade, porque a insatisfação é um estado de infelicidade, porque mergulharam no contexto de ser servido. Então, quando Jesus esteve entre nós, o que ele nos disse sobre isso? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E tudo que Jesus demonstrou para nós não era simplesmente uma ação vivenciada naquela hora, mas era um modelo a ser seguido. Da mesma maneira que Jesus disse isso para nós em humanidade, é necessário que nós também possamos dizer para a humanidade que nos cerca
estou aqui para servir, como Jesus serviu e nos ensinou. Então, esse movimento é um movimento que vai instalar dentro de nós tudo isso que a Célia comentou da resignação. Como que nós vamos ser resignados sem servir? Impossível. Porque o próprio estado de resignação é um estado de servir. Porque quando o Espírito se resigna, ele serve a causa do Cristo na Terra. Então, com isso, nós vamos refletir o quanto somos servidores daqueles que nos cercam. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, te buscamos, Senhor, para te agradecer as infinitas bênçãos que recebemos diariamente. Agradecer, Senhor, pela presença amorosa dos Espíritos que nos cercam, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio. Rogamos nesta hora, Senhor, que os bons Espíritos que aqui presentes estão, que nos sustentam neste trabalho, possam envolver com as vibrações mais amorosas nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam receber nesta hora tudo aquilo que se encontram necessitados. E nós outros, Senhor, que possamos oferecer do nosso ectoplasma, para que estes irmãos, ao recolher desses elementos orgânicos, possam atuar em nome de Deus para auxiliá-los profundamente. Rogamos nesse instante, Senhor, pelos nossos irmãos que partiram, que retornaram ao mundo espiritual, para que eles sejam igualmente amparados, que as equipes socorristas possam envolvê-los, segurar em suas mãos, apoiá-los, conduzi-los a ambientes seguros, luminosos. E nós outros, Senhor, rogamos a Ismael, este Espírito responsável pelo Brasil, que possa nos auxiliar, a cada um de nós brasileiros, para que possamos, Senhor, executar as mínimas tarefas que nos foram confiadas, contribuindo para que esta nação seja de luz, seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.